Bom dia! Aqui nós estamos mais essa manhã para ouvir a palavra qual o Senhor tem a nos dizer e, segundo essa palavra, nós vamos nos alicerçar para vencer mais um dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, eu peço ao Senhor que abra o meu entendimento. Abra, Pai, o entendimento daqueles que querem algo a mais do Senhor, que buscam, Pai, todos os dias se alimentar da Tua palavra. Que o Senhor, Deus, venha nos dar o alimento necessário, abrir o entendimento, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, que possamos olhar e viver pela fé. Que possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 18. O verso é o 1. Ele diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui o Senhor fala que ele vai contar uma parábola, né? Alguns já sabem, outros será novidade, mas Jesus, ele contava parábolas, né? O que são parábolas? São ilustrações a qual Jesus usava para falar a respeito de um assunto, né? Ele usava um exemplo e ele denominou parábolas, né? Ele usava um exemplo, uma história, para poder ensinar algo a qual ele queria ensinar. E aqui nessa parábola é a parábola do juiz iníquo, né? E ele inicia falando: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o Senhor Jesus, ele senta com seus discípulos para dar-lhes uma parábola, um exemplo, contar-lhes uma história, e ele diz para eles que nós devemos, entenda, orar é um dever de todo cristão, o dever de casa, o dever da rua, o dever no trabalho, o dever onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, você pode cumprir o dever a qual Deus nos deu, que é o dever de orar. Por quê? Porque para orar, eu não preciso estar com os meus joelhos dobrados. É claro que quando eu dobro os meus joelhos, me prostro aos pés do Senhor, aquela oração é uma oração mais intensa. Mas entenda que na minha mente, na minha cabeça, eu posso estar orando o dia inteiro. Por quê? Porque eu posso ali estar ocupada no meu trabalho, mas concentrada em Deus. Eu e você, nós temos essa capacidade de fazer isso. Mas nós vamos entender o porquê. Aí ele diz que o dever de orar sempre. Por isso ele diz que esse dever, né? Aí eu coloco aqui como um dever de casa, do trabalho, dever na igreja, porque há pessoas que muitas vezes ela está lá na igreja, mas o pensamento dela está lá na casa dela, está lá nos filhos dela, está lá nas contas que ela tem que pagar, está lá no trabalho que amanhã ela vai ter que fazer lá na empresa. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Se eu estou fazendo algo, eu preciso pensar naquilo ali? Sim. Eu consigo? Sim, nós temos essa capacidade de raciocinar, de pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, entenda que há uma possibilidade de orar sempre, o tempo inteiro? Na minha mente. Quando chegar aquele momento de você fazer aquele clamor, aí você vai ir para o seu quarto, fechar a porta, né? Muitas vezes está no trabalho, aí vai lá, encosta a porta do escritório, vai lá, encosta a porta do banheiro, é aquele momento de você fazer o clamor, você e Deus.
É a maneira com que Deus ele te deu esse dever. Que Deus ele dá o dever e o Espírito Santo ele te mostra a maneira qual você vai fazer. Então aí você vai fazer aquela oração mais intensa naquele momento ao qual você vai ter a possibilidade de fazer. Mas o dever de orar é sempre. Eu acordo, eu preciso estar em oração. Eu vou trabalhar, eu preciso estar em oração. Eu estou dirigindo, eu preciso estar em oração. E esta oração, a gente vai ver o quão grande é o poder da oração. Aí ele continua, o dever de orar sempre, aí ele acrescenta, e nunca. Entenda que nunca é uma palavra consumada. Nunca desfalecer. Né? A gente sabe que o Senhor Jesus, ele nos ensina que o nosso Pai, que Deus, ele não se agrada de quem desiste. Então, ele também não se agrada de quem desfalece. Porque quando você desfalece, é porque você abriu mão, é porque você desistiu, é porque você largou para lá. Não quero mais. Tá difícil, sabe? Meu filho, minha filha, nossa, tá difícil. Não, você não conhece, não tem noção como que é. Tá muito difícil, tá difícil. A palavra de Deus, ela nos ensina que para Deus não é nada impossível. Só que tem um detalhe. Eu preciso crer. Porque a palavra também diz para mim e para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas para você ver a glória de Deus, você precisa crer. E para você crer, você precisa ter fé. E para você ter fé, você precisa aprender a palavra de Deus. E quando você aprende a palavra de Deus, você precisa confessar ela. Mesmo antes que a sua vitória chegue. Seus lábios precisam confessar o que a sua mente já entendeu, o que ela já processou e ela guardou dentro do seu coração. É a sua fé. É isso que você precisa confessar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ele nos ensina que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus, ele veio no mundo. Ele se fez carne. Passou por todas as lutas, tentações, provações. Foi exemplo de homem de oração. Ele nunca desfaleceu na oração. O Senhor Jesus, ele estava sempre orando. Muitas vezes chamava a atenção dos discípulos porque eles estavam dormindo, sendo que precisavam orar. Jesus chamava eles para ir junto com ele na oração. Mas você pode observar nos textos as quais nós aprendemos a respeito da oração, que Jesus, quando ele ia orar, ele chamava os discípulos, mas ele sempre deixava os discípulos em um certo ponto. E dali ele se afastava, ele se retirava mais para cima. A gente entende que uma águia no chão, ela é vulnerável. Uma águia no chão, ela está propícia a ser boquejada por uma cobra. Mas uma águia no alto, ela é que vê tudo. Se acaso ela chegar a ser atacada por uma cobra e ela voar, aquela cobra vai cair. Porque cobra, a força dela é no chão. Mas águia, a força dela é no voo mais alto. Entenda, quanto mais a gente ora, mais alto a gente voa. Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. Porque Ele nos dá a oração como um dever. Um dever é algo muito sério. Quando nós estávamos lá na escola, a professora passava um dever de casa. Se você voltasse para a escola sem aquele dever pronto para que ela corrigisse, havia uma punição, você iria ficar sem nota. Se você não ganhar a nota necessária, você vai ser reprovado. Eu não quero ser reprovada por Deus. Então eu preciso fazer o meu dever direitinho. Se eu tiver dúvida, o meu pai ele vai me ajudar. Se eu tiver dificuldade,
o meu Pai, Ele vai me ajudar. Porque Ele disse, eu nunca te deixarei só. E nunca é um verbo consumado. Então Ele diz, nunca deixe de orar. Nunca te deixarei só. Olha que lindo. Nunca deixe de orar. Ah, mas não está escrito assim. Pois é, Ele disse que é para você nunca desfalecer. Então Ele está dizendo, nunca deixe de orar. Nunca pare de orar. Por mais que você olhe e veja a situação complicada, difícil, não pare de orar. Sabe por quê? Aos olhos naturais, aos olhos da carne, você está na terra como a cobra. Mas se você está orando, você está subindo como a águia. E quanto mais você sobe, mais força você consegue adquirir do céu. Porque é o próprio Deus quem te dá essa força. É por isso que ele diz que nós devemos orar sempre. A oração é um dever. A oração é um dever a qual eu e você temos que fazer. A oração contínua, sempre, aqui na nossa mente. O clamor nós sabemos, é a hora que nós estamos lá na igreja, é a hora que nós temos um tempo que a gente consegue um lugar vazio, sozinho, a qual a gente vai chegar lá para falar com Deus. Entenda, a oração não é um monólogo. Eu falo com Deus, só que Deus, Ele me responde. Mas para isso, eu preciso esperar Ele me responder. Eu preciso ficar ali, quieto, ouvindo um louvor, falando, terminei de falar, eu fico ali. Continuo glorificando ao Senhor, porque a resposta vai vir. A resposta das suas orações, elas virão. A palavra de Deus, Senhor Jesus, Ele nos ensina que as nossas orações, todas são ouvidas. Até aquelas orações que não estão de acordo com o plano de Deus, todas são ouvidas. E Ele te dá a resposta, o porquê que aquela oração não é ouvida. Ele explica para você o porquê que aquilo ali não é o plano dele. Por que aquilo ali Ele não vai te dar? Porque aquilo ali não está dentro do plano que Ele tem para você. Porque isso aí é algo que não é eficaz. Porque isso aí é algo que você não precisa. Porque nós pedimos muitas coisas para Deus. Mas, na verdade, nós necessitamos de poucas coisas. Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui nós somos peregrinos. Peregrinos é aqueles que agora estão e daqui a pouco não estão mais. Porque nossa pátria é no céu. Nossa pátria, ela é celestial. Ela não é do mundo. Então, muitas vezes, até a gente conversa com alguém, a pessoa fala, não está entendendo o que você está falando. Aí a gente precisa parar, analisar, para saber como conversar com aquela pessoa. Porque se ela não tem nenhum entendimento da palavra de Deus, quando você começar a conversar com ela, ela não vai te entender. Então aí você vai precisar usar palavras a qual as pessoas aqui usam. É por isso que Jesus usava parábolas para dizer as coisas que ele queria dizer aos discípulos. Porque entenda que enquanto eles eram discípulos, eles estavam sendo ensinados por Cristo. Então Jesus ele precisava contar alguma coisa, usar exemplos a qual eles entendessem o que Jesus está dizendo. Por isso ele usou aqui o exemplo do juiz iníquo. Ele disse, olha, esse homem ele não temia Deus. Não tinha respeito nenhum por Deus. Mas só que naquela cidade tinha uma viúva. Essa viúva temia a Deus. Ela conhecia a palavra. E aí ela precisava que a causa dela fosse julgada. E naquilo que ela precisava que a causa dela fosse julgada, ela sabia quem que ia julgar a causa dela. Era o juiz. Entenda. Esta parábola é um exemplo para que eu e você entendamos. Nós temos um juiz. Nós temos um juiz e ele não é injusto. Mas Jesus usa a parábola do juiz injusto, por quê? Porque aquela mulher, como ela é temente a Deus, ela começou a confessar a palavra. Não há nada impossível para o Senhor, meu Deus. Eu sei que não há impossível. Esse juiz, ele pode até ser injusto.
Ou seja, ele não serve ao Senhor, ele não respeita o Senhor, mas eu respeito. Então o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Eu tenho compromisso com a sua palavra, então ele vai julgar a minha causa e eu vou lá. Eu vou lá, eu vou molestar ele, eu vou incomodar ele e ele vai julgar a minha causa. E ao fim, o que aconteceu? A insistência dela em falar com os juízes, o que ele fez? Falou, olha, vou julgar a causa dessa viúva para ela parar de me incomodar. Eu vou julgar a causa dessa viúva porque eu vou te falar, eu não suporto mais. Essa mulher chega aqui, né, as minhas palavras. Essa mulher chega aqui, aí ela vem falando que Jesus faz isso, que Jesus, eu não sei nem quem é esse Jesus. Aí essa mulher fala tanto desse Jesus que eu não aguento mais. Eu creio, quando ela chegava lá, ela falava, eu tenho um Deus. O Senhor Jesus diz que não há nada impossível, então eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. Eu tenho a necessidade dessa causa resolvida. E o juiz fala, não aguento mais. Não aguento mais essa moça. Não. Eu vou julgar a causa da senhora. Ao final, ela conseguiu. Mas por quê? Porque ela creu. E porque ela confessou. E ela foi em busca daquilo que ela queria. Então, Jesus, ele ensina para mim e para você que se eu e você orarmos sempre, não desfalecendo, não olhando para as circunstâncias, não sendo cobra rastejando no chão, mas águia voando a voos altos, orando sempre, orando em todo o tempo. Ele diz que nós vamos alcançar a nossa vitória. Aí ele diz aqui em Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, no versículo 39, ele diz assim, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus nos dando um exemplo de oração. Ele orou, ele se prostrou. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele diz, se for possível. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não. Nada é impossível para Deus. Então ele diz, se for possível aqui, ele estava lá no jardim do Getsemane, que chama o lugar de opressão, o lugar de oprimir. Todos nós já passamos pelo jardim do Getsemane. Muitas vezes alguém que está passando agora nesse momento. O momento de ser oprimido, o momento de ser apertado. Porque a azeitona, quando ela é apertada, ela solta o sumo. Muitas vezes, se nós não formos apertados, nós não soltamos. Então, muitas vezes, nós vamos ser apertados para que o nosso sumo ele venha sair. Deus, ele sabe do meu limite, do seu limite. Ele conhece-nos melhor do que nós, ele nos conhece, porque foi ele que nos criou. E ele não permitirá, ele diz na palavra, não virá sobre ti uma tentação maior a qual você não consiga suportar. Porque Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo. E é ele que é o nosso juiz. Entenda, quando nós temos um juiz justo, ele vai julgar a nossa causa com justiça. Isso não quer dizer que nós não vamos ser injustiçados. Isso não quer dizer isso. Mesmo que formos injustiçados, a injustiça acontece com o homem, com o ser humano. Perceba que Jesus ele conta a parábola e ele usa o exemplo do juiz. Homem. Um homem injusto. Mas o nosso Deus, ele é um ser soberano e justo. Então perceba que há uma parábola, tá? É um exemplo. Então a gente não pode achar, nossa, eu estou com Cristo,
Eu sirvo a Deus, eu oro o tempo inteiro, então a injustiça não vai acontecer comigo. Não pense isso. A injustiça ela vai acontecer sim com você, para que a sua fé ela seja mexida. A fé é um dom e Deus ele já nos deu esse dom. Mas para que ele cresça, ele vai passar pelo jardim do Getsêmani. Para que ele cresça, ele vai passar por lutas. Para que ele cresça, ele vai passar por tentações. Para que ele cresça, para que essa fé cresça, ela vai ser provada. Entenda? Após a prova, vem a aprovação, se você não desfaleceu. Por mais que a situação esteja difícil, somente creia. Sabe, aqui no livro de Mateus mesmo, no versículo 27, é uma pergunta qual Jesus ele faz, capítulo 27, o versículo é o 46. Olha o que Jesus diz para mim, pergunta para mim e para você. O versículo é o 26 e ele diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Ele diz, Deus, no momento em que ele foi crucificado, ali ele grita, por que, Pai, o Senhor me abandonou? Naquele momento, ele estava levando os meus pecados, os seus pecados. O que nos separa de Deus é o pecado. Exatamente naquele momento ele se separou de Deus. Mas foi por alguns instantes. Tinha propósito de nos salvar. E ele nos salvou. Sabe? E ele diz assim, tem algumas traduções que diz assim, Pai, eu te agradeço porque me ouves. Jesus ele fala para o Pai, eu te agradeço porque tu me ouves, demonstrando para mim e para você que o que eu e você precisamos ter é fé. Que antes que aconteceu aquilo a qual nós estamos orando, nós estamos precisando de algo, estamos orando, pois é, já comece a agradecer. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouve. E tudo aquilo que está no plano do Senhor será concretizado. Porque para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus do impossível. Mas Ele age através da nossa fé. Eu e você precisamos crer. E quando eu e você cremos, o Senhor, Ele traz a realidade aquilo que nós estamos pedindo. O Senhor Jesus, Ele fala assim, que Ele exclama, eu não me lembro agora o versículo, mas Ele diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que encontrará fé? Nós, muitas vezes, achamos que Deus está demorando. Chegamos até a dizer, Deus tarda, mas não falha. Não diga isso, não. Deus, ele não tarda nunca. E também não falha nunca. Mas ele nunca chega tarde. Ele chega quando nós não suportamos mais. Quando nós não aguentamos mais, porque ele sabe que nós temos força. E nós precisamos ser espremidos para que saia o melhor óleo, o melhor azeite de nós. Então entenda, o tempo de Deus é o tempo certo. Nós que deixamos a ansiedade tomar conta da nossa vida e achamos que Deus está demorando. Mas Deus ele não demora. Ele chega na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. E ele faz essa pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé? Será que ele vai achar pessoas aqui agradecendo Jesus? Obrigado. Obrigado que meus filhos eles já são salvos. Obrigado, meu Deus, porque meus filhos eles são profetas dessa terra. Profetas, eles irão ganhar almas para o Senhor, para o teu reino.
Aí Jesus fala, será que eu vou encontrar homens e mulheres assim, me esperando, confessando desta maneira? Agradeço-te, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Nenhuma das minhas orações, elas ficaram perdidas. Então Jesus, Ele quer, quando Ele chegar, Ele quer encontrar fé em mim e em você. Ele quer continuar eu e você orando sempre sem desfalecer. Ele quer que eu e você entenda que para Ele não há nada impossível. Ele quer que eu e você ore dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é falha, a do Senhor não é. A do Senhor é perfeita e eterna. Assim que Ele quer nos encontrar, quando Ele voltar. Que nós não achemos que Jesus está a demorar. Que nós oremos mais para subirmos voos mais altos, entendendo que o tempo é de Deus. Tudo pertence a Ele. E no tempo certo, no momento exato, Ele virá. E tudo aquilo que nós pedimos, que está no plano dele, se cumprirá na nossa vida. Só precisamos crer. Só precisamos ter fé. E tudo vai acontecer. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por me ensinar a orar. Te agradeço, Pai, por me ensinar que eu não posso desfalecer. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor levou contigo todos os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dores. E hoje eu estou aqui. Estou aqui para te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus filhos. Oh, Pai, o Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso. E eu só tenho a agradecer-te por esse amor, por esse cuidado. Eu agradeço, Pai. Agradeço porque só o Senhor é Deus. Agradeço porque não há nada impossível para ti. E eu glorifico o teu nome por isso. Agradeço por revelar a mim esses segredos. Oh, Pai, glórias eu te dou por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.